Paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo hoje fala pra gente no livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo de número 1, mas vai lá no versículo de número 7. Veja bem, esse versículo de número 1, por muitas das vezes, passa assim, difícil compreensão para as pessoas. As pessoas interpretam ele mal e implica com esse versículo. Veja bem, o versículo fala bem assim: semelhantemente, vós, mulheres, seja sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém, ou alguma, né, melhor dizendo, não obedecer à palavra, procedei de sua mulher, seja ganha sem palavra. Então, veja bem, nos dá uma explicação aqui o Espírito Santo no versículo de número 6, falando de Sara. Sara foi obediente ao seu marido. Sara, por muitas das vezes, ela não precisou abrir a boca para pedir alguma coisa para Abraão. Abraão, só de conhecer, só de ver a vida dela, Abraão já fazia para ela. Você ser obediente, sujeitar o seu marido, é você, meu irmão, é o que? Muitas das vezes, você tem toda a razão de falar com ele, mas você vai esperar o melhor momento para o quê? Para você falar. E a sua atitude vai falar muito mais. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 20, fala: não são com palavras, mas sim com a virtude, com a atitude que nós vamos ganhar as pessoas. Muitas das vezes o seu marido ele não fica em casa porque você é uma mulher rixosa. Em vez de você calar, você começa o quê? A soltar as coisas. Nós não temos que ser mulher e nem homens rixosos. Nós temos que ser mulheres de quê? Homens de quê? De dar exemplo. Se uma pessoa quer briga com você, o que você vai fazer? Você vai brigar junto com ela? Há um ditado: quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam. Se você, mulher, for edificadora, como você tem a unção de edificar, você não vai proceder a uma discussão dentro da sua casa. Você não vai deixar entrar uma briga dentro da sua casa. O que você vai fazer? Calar. E muitas das vezes o homem também. Pedro ensina aqui a respeito de um relacionamento. E esse relacionamento, não vamos ficar presos aqui só num relacionamento de casais. Vamos falar também de relacionamento com pessoas. Quantas pessoas que não sujeita, que não escuta o outro. A sua atitude de escutar, a sua atitude, a sua vida vai falar muito mais do que palavras. Muitas vezes a pessoa vai falar com você: faz isso, você sabe que vai dar errado. O que você vai fazer? Você vai fazer o certo, mas também não vai debater com ele que você fez aquilo. Automaticamente ele vai ver que você não fez o que ele mandou e deu certo. Então, Pedro fala, juntamente com Paulo, que a nossa vida não é constituída em palavras, mas sim em quê? Em atitude. A atitude nossa fala muito mais do que palavras, melhor dizendo. E vamos lá no versículo de número 7, aonde que o Espírito Santo trouxe para a gente. Fala bem assim: igualmente vossos maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós o seu co-herdeiro da graça, da vida, para que não sejais impedida a vossa oração. Quando o Espírito Santo me deu esse versículo aqui, e o Espírito Santo me deu para a gente pesquisar algumas palavras. Coabitai é o mesmo do que de habitar em comum partilha, o mesmo espaço. Você está entendendo? Então veja bem, não vamos ficar presos aqui só no relacionamento. Coabitar é você habitar com pessoas no mesmo espaço. E o interessante é que uma segunda explicação fala bem assim: é viver meritalmente com uma pessoa sem estar casado. O que é isso? É a gente conviver com outras pessoas. É você ser o quê? Coabiteiro daquela pessoa. É você estar com aquela pessoa. Por isso que o Espírito Santo nos deu e nos falou no versículo de número 1 e nos levou lá em 1 Coríntios, quando Paulo falou que as nossas atitudes vai falar muito mais do que palavras. Palavra todo dia tem, mas atitude está tendo pouca. Então vamos mais aqui e fala de ser o quê? Co-herdeiro. Olha para você ver que essas duas palavras têm o mesmo, vamos dizer assim, significado, porém
de diferença e explicação. Cordeiro é o quê? É com outras pessoas. É você habitar com outras pessoas, é você habitar com a sua esposa, com seus filhos, é você ter boas palavras com essas pessoas. E falar bem assim, outrem. Outrem é o quê? É pessoas que não participam, vamos dizer assim, da promessa do Senhor. Porque há pessoas que não participam. Por que não participam? Porque não recebeu Jesus Cristo como Salvador da vida dele. E você tem que o quê? Habitar com essas pessoas. Você não tem que menosprezar essas pessoas, porque ele muitas vezes não recebeu Jesus Cristo porque não viu Jesus Cristo em você. Não viu a atitude de um cristão. Muitas vezes você tem muitas bonitas e boas palavras, mas não tem a atitude. E hoje as pessoas querem ver a atitude. Hoje as pessoas querem ver Jesus Cristo através da sua vida. Então, hoje, o Espírito Santo fala para a gente dessa seguinte forma: nós que impedimos, muitas das vezes, das nossas orações, do nosso clamor chegar a Deus. É nós que impedimos. Por que nós impedimos? Por nós não habitarmos com a nossa esposa, não respeitar a nossa esposa, não respeitar o marido, não respeitar os filhos, não respeitar as pessoas. Porque se você não respeita as pessoas, como que você quer o respeito de Deus na sua vida? Interessante que no versículo de número 9 fala de quê? De uma herança. Você tem uma herança. Você vai participar de uma herança, mas que para isso aconteça na sua vida, você tem que fazer o quê? Respeitar as pessoas. Nós somos co-herdeiros de uma promessa, de um bem com o Senhor Jesus Cristo. E veja bem aqui, no versículo de número 10, fala de um dom, de um dia, de que a gente temos um dom de viver cada dia melhor do que o outro, vamos dizer assim. Nós temos uma promessa de viver dias e dias melhores. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer as pessoas viver esses dias melhores juntamente com nós. E o interessante é que também vai estar falando no versículo 14, como que você, meu irmão, quer ganhar a sua esposa, como você, mulher, quer ganhar o seu marido, sendo que por muitas vezes ele chega despejando, brigando com você, e vice-versa o mundo também, outras pessoas briga com você e automaticamente o que que você vai fazer? Brigar com aquela pessoa. Pedro ensina a gente através do Espírito Santo que a gente não temos que pagar o mal com o mal, mas a gente temos que pagar o mal com o bem. E o interessante é que Pedro fala aqui no versículo 13, como que você, uma pessoa de bem, uma pessoa bem bacana, uma mulher bacana, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom amigo, você fazendo o bem. Você fazendo o bem, como que a pessoa vai fazer o mal para você? Não tem como a pessoa querer fazer o mal para você, sendo que você só trata ele bem. Às vezes ele chega em casa, ó, mamadaço, bêbado. E o que é que você vai fazer? Você não vai ser uma capacha dele, não. Você não é capacha dele, uma escrava dele, de você o que? Tratar ele bem. Se ele chegou bêbado, por muitas vezes você ainda dá um banho nele, ou ela também. Estamos falando aqui o quê? De duplo, vamos dizer assim, sentido. Essa palavra ela vai servir para a mulher e serve também para o homem. Às vezes, chegou lá bêbado, você vai dar um banho, dar um prato de comida e automaticamente o quê? A sua atitude vai falar muito mais do que palavra. Essa pessoa vai se sentir envergonhada dessa atitude que ele cometeu e vai fazer o quê? Uma mudança. Você não precisou de falar nada com ele, automaticamente ele vai mudar. E hoje o Espírito Santo chama você para mudar. O Espírito Santo hoje chama você para ter boas ações com outras pessoas. E como isso vai começar? Você recebendo Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Jesus está voltando. Pega essa boa palavra que o Espírito Santo está trazendo hoje para você. Viva essa palavra, compartilha com outras pessoas. Leva essa palavra em diante. Pega essa palavra. Não seja só um ouvinte, seja um praticante. Hoje tem muitas palavras, mas poucas atitudes. E o Espírito Santo chamou você para ter atitude. Amém, meu irmão? Que Jesus te abençoe. Um forte abraço
E não esqueça, Jesus está voltando. Pega essa palavra. O Espírito Santo trouxe ela para mim e para você.